Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus entes queridos e sobre todos aqueles a quem você ama. Sou o pastor Eduardo e nessa manhã você está comigo aqui no nosso Café com Deus. Às vezes na nossa vida nós não entendemos como Deus está trabalhando. Muitas das vezes agimos e vivemos como se Deus não existisse. E aí nos vemos em situações difíceis, em apertamentos, em vales, em grandes dificuldades. E aí também não entendemos como saímos e ficamos livres daquele momento. Talvez você nessa manhã não entenda como Deus trabalha, como Deus exalta o nome dele através da sua vida. Talvez a luta que você esteja vivendo ela seja tão grande que você não consegue compreender o que Deus está fazendo. Mas o certo é que Ele está fazendo. Às vezes, quando nós vemos a luta, o medo alcança o nosso coração. E o medo ele paralisa, ele nos torna inerte, e nós ficamos parados, e não conseguimos nem para frente nem para trás. Mas aí basta uma voz, basta um direcionamento dele para nos dizer para onde nós devemos ir. E aí nós conseguimos ir porque a voz dele é como o som de muitas águas. Ela acalenta o nosso coração e nos direciona. Talvez você ainda não conheça a voz de Deus, mas eu tenho certeza que nessa manhã Ele me trouxe aqui para deixar algo poderoso ao seu coração. Eu quero ler alguns versículos no livro de Êxodo que vão delinear a estratégia de Deus para as nossas vidas. Como Deus ele trabalha. Vamos ler? Êxodo, capítulo de número 14, a partir do verso 1. E a palavra de Deus diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampareis junto ao mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, e o deserto os encerrou. Amém? Essa palavra aqui ela vai estar falando sobre a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Deus retira o povo com mão forte e envia o povo para a terra da promessa. Deus dá suprimento, dá roupas, Deus dá recursos para que o povo de Israel pudesse fazer a peregrinação até a terra aonde Deus tinha para o seu povo. Mas quando o povo sai do Egito em direção à promessa, havia ainda alguns obstáculos que precisavam ser vencidos. Havia ainda alguns momentos que Deus precisava exaltar o seu nome sobre o povo de Israel. Mostrar tanto para Israel quanto para o Egito que ele é Deus, para fazer o que quiser e da maneira que ele quiser. Israel não conhecia Deus. O povo não sabia quem era o Senhor. Tinha visto algumas maravilhas, alguns milagres, mas o povo ainda precisava conhecer quem era o Senhor e as suas estratégias. E aí o povo sai em direção ao deserto, mas chega em um certo momento, está diante dele o Mar Vermelho. Entre o Mar Vermelho e o povo de Deus, ao seu lado está Pi-Hairote, Migdol,
Baal-Zefon. Estão montanhas, um campo avançado egípcio e Faraó. Faraó está vindo atrás. E aí Deus, com a sua estratégia, diz ao povo, diz a Moisés que fale ao povo: olha, Moisés, retroceda e acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Há momentos na nossa vida que é necessário nós ouvirmos a voz de Deus e retrocedermos em nossas atitudes. Há momentos na nossa vida que é necessário voltarmos um passo atrás e entendermos que a grandeza de Deus, ela é sobre todas as coisas. Às vezes, na nossa perspectiva, estar mais próximos do mar para poder atravessar é melhor. Mas Deus está dizendo nessa manhã conosco: meu filho, minha filha, há momentos na nossa vida que é necessário darmos um passo para trás. Há momentos na nossa vida que é necessário retrocedermos. Isso não fala somente de atitudes, fala também de conceitos. De entendermos aquilo que Deus está fazendo sobre nós. Entendermos que toda guerra, toda luta que nós travamos tem uma ação didática de Deus. Tem um Deus que move em prol da nossa vida, nos ensinando algo. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo nesses dias. Talvez você não esteja entendendo o mover de Deus sobre você. Talvez você não esteja compreendendo o porquê dessa guerra, o porquê dessa luta. Israel tinha passado 400 anos aprisionado no Egito. Haviam pessoas ali, gerações que nunca tinham ouvido falar de Deus. Haviam pessoas ali no meio que nem criam no Deus Todo-Poderoso. Mas esse mesmo Deus resolve se revelar ao seu povo. E no meio da revelação, Deus dá uma estratégia para que ele possa vencer o exército inimigo. Retroceda. Ele vai achar que você está perdido. Ele vai achar que você está morto, está sem direção, e aí que eu vou pegá-lo. Ele está achando isso. Mas o meu plano é maior. Eu tenho algo poderoso para ser feito. Eu vou me revelar para você e vou me revelar também para o seu opositor. É interessante porque quando o coração de Faraó vê essa situação, mais ele deve ter acelerado o seu exército. E o coração também do povo de Israel ficou perdido, porque como que vamos retroceder no meio dessa guerra? Nós vamos morrer. Ei, Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Era melhor ter ficado lá. Era melhor nem ter se levantado. E quantas das vezes essa indagação não chega no nosso coração? Era melhor ter permanecido. Porque lá estava melhor. Mas aí Deus, estrategista como sempre, como é, ele vai adiante dos nossos pensamentos, que nós estamos em um vale, mas Deus está fora do vale. Deus diz em seu âmago, né? Nós vamos vencer a batalha, fica tranquilo, Moisés, fica tranquilo, nós vamos vencer. E Moisés começa a clamar ao Senhor, porque o povo começa a apertar Moisés. E ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estende o seu cajado, coloque ele sobre o mar, que o mar vai se abrir.
e o meu nome será exaltado no meio dessa luta, no meio dessa guerra. É interessante porque Deus se revela ao povo de Deus no momento de aperto, no momento onde o povo se viu perdido, sem direcionamento. Deus quer se revelar a você nesse momento que você está vivendo. Momento de luta, momento de adversidade, momento onde você acha que não tem mais solução para a sua vida. Às vezes é necessário darmos um passo para trás para continuarmos avançando. Às vezes é necessário dar um passo para trás para a gente continuar indo em direcionamento ao propósito que Deus tem estabelecido para nós. Eu creio no milagre de Deus nessa manhã sobre a sua vida. Eu creio que tem um tempo novo de Deus para você. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo. Deus está nos convidando a revermos os nossos conceitos, as nossas atitudes. Nós não somos donos da verdade, pelo contrário. Nós necessitamos de Deus para mudar a nossa história. Por isso, nessa manhã, reveja a sua vida. Às vezes é melhor retroceder do que continuar avançando e morrer. Eu espero que você entenda que a promessa está logo à frente. Há um revelar de Deus sobre a sua vida. O mar vai se abrir, você vai passar a pé seco. Você vai até ver os problemas, mas você vai ver o quanto você vai romper só por conta da obediência. Só por conta do quanto você obedeceu nesses dias. Você tem tudo para continuar. Mas o dono da estratégia está dizendo: ei, é hora de retroceder. É hora de rever. Retrocede. Dê um passo atrás. Deus está te mandando dar um passo atrás. Reconhece. Entende o processo. Entende o que Deus está fazendo. A coluna de fogo e a nuvem da glória vai estar entre você e o seu inimigo. A manifestação de Deus vai estar entre você e o seu inimigo. Se você der esse passo para trás, o mar vai se abrir, mesmo o vento contrário, mesmo a adversidade, mesmo o problema, você vai sentir, ter essa sensação, mas só que você vai romper por conta do propósito de Deus. Você vai romper por conta do direcionamento de Deus. Você vai romper porque você foi obediente à voz do Senhor. Fica com essa palavra. Na hora que você chegar lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, o glória. O hino da vitória. Você crê nisso? Tem hino de vitória para você. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã poderosa, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu pedido de oração, que eu estarei orando por você. E eu vou orar agora pela sua vida. Eu creio no milagre que você tanto espera. Deus não te isenta da luta, mas Deus diz que vai passar com você no meio dessa luta. E Ele vai fazer a divisão entre você e o inimigo. Apenas obedeça o direcionamento de Deus. O povo de Israel foi chamado a retroceder para poder avançar o propósito. É que muitas das vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Nós queremos andar segundo o curso do nosso entendimento.
sem entender que Deus, Ele é soberano e muda as nossas vidas. Eu quero orar com você nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Deus. Que eles possam entender o plano, o projeto, o propósito que o Senhor tem com cada um deles. Fortalece eles nesses dias, Senhor, para que eles possam provar a boa, perfeita e agradável vontade. Deus, assim como Israel, Senhor, foi convidado com o Senhor para retroceder e acampar em um território hostil, para que o inimigo achasse que eles estavam perdidos. Mas aí, Senhor, o Senhor mudou o curso da história. E a cilada que estava armada contra o povo de Deus se tornou em livramento, Deus, sobre a vida deles. Senhor, eu também profetizo sobre a vida dos teus filhos, que a cilada que estava armada contra a vida deles caiu por terra e se tornou em livramento. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no teu milagre, eu creio na tua promessa. Eu creio, Senhor, no estabelecimento do teu reino sobre a vida de cada um deles, Pai. E que esse dia, essa manhã, seja regada, encharcada pela tua graça sobre a vida de cada um deles. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se inscreva no nosso canal.